começando mais um Fariseu Reformado. Meu nome é Nicolas Andrade. E meu nome é Dominique Andrade. Hoje ela falou o nome dela completo. O pau vai quebrar aqui hoje, cara. Bom, no ensejo, né, do que a gente gravou semana passada, falando ali da pós-reforma, das coisas que foram acontecendo depois da reforma e o que isso trouxe, o que isso deixou de herança para nós, nós queremos falar um pouco de algo que nós citamos ali no episódio passado, que são os 5 solas, né? A gente falou ali que os protestantes têm os 5 solas como uma das principais bases de fé e é inclusive uma das coisas que nos une enquanto protestantes, enquanto evangélicos. E a gente queria falar um pouco especificamente sobre o que os católicos entendem pelos 5 solas, o que eles argumentam a respeito dos 5 solas, e é onde o pau vai quebrar, porque a gente pretende responder alguns desses argumentos aí. E hoje não tem piada, eu pensei numa piada, não consegui pensar, ficou desse jeito aí mesmo, infelizmente. Eu sei, você tá me olhando com esse olhar de reprovação, Dom, mas é porque a criatividade às vezes cessa, né? Então assim, vamos parar de devagar aqui, vamos pro episódio logo. Bom, então lá. Eu tava editando uns episódios esses dias pra trás e eu reparei um negócio. Eu sempre começo assim, vamos começar do começo, né? Ou vamos pegar do início. É lógico, né? Não tem como começar do final nem do meio. Então, assim, eu acho que eu preciso mudar um pouco isso daí, né? Então, vamos entrar no assunto logo pra gente poder trocar ideia sobre isso daí, Dom. E assim, como a gente estava falando, né? Como eu já disse aí na introdução, os católicos, eles contra-argumentaram, evidentemente, né, a respeito dos 5 solas. Na realidade, os católicos contra-argumentaram toda a questão da reforma, né? Não é à toa que a gente tem, alguns anos depois, aí, o Concílio de Trento, né, que vai ser chamado de contra-reforma, vai estabelecer uma série de coisas, vai proibir alguns aspectos, vai responder algumas construções teológicas que a reforma trouxe, né? Inclusive vai também combater duramente, provocando até uma perseguição, aí alguns chamam de Inquisição Protestante, né? Eu estou enganado, é isso mesmo, né? Isso. O Dom tá se debatendo ali com as coisas dela ali. Então, assim... Me embolei nesse fiz. Então assim, a gente tem respostas católicas ao longo da história, mas pegando assim de uma forma mais contemporânea, né? Hoje nós temos assim um pensamento consolidado por parte dos católicos a respeito de cada sola, né? Eles têm argumentações específicas a respeito de cada sola. E a gente queria entrar um pouco nisso daí, né? E eu queria passar a bola para a Dom, para a gente começar a falar desse assunto. Né? Tá. Começando aí, talvez pelo sola escritura, que talvez é o mais icônico, não sei. O que você acha? Eu acho que é o mais... não vou dizer o mais importante, mas ele meio que fundamenta os outros. Então faz sentido, até por uma questão lógica, ele ser entendido, entre aspas, como o primeiro, né? Eu acho muito interessante esse ponto, porque eu vejo muita gente falando a respeito de uma possível reconciliação, né, entre católicos e protestantes. E assim, é muito interessante essa análise, esse debate, porque aí a gente vê assim que os nossos pontos de discordância, eles são teológicos e eles meio que são, talvez, né, em alguns aspectos, irreconciliáveis. Então, enquanto houver essas diferenças, dificilmente haveria uma reunificação, igual tanta gente prega e diz, né? Porque fica parecendo só uma questão de inimizade, e não é, são pensamentos totalmente diferentes. E pensando nisso, né, a gente trouxe aqui alguns argumentos. Podem surgir outros, mas assim, os que a gente vai focar principalmente, eles são de um bispo chamado Dom José Francisco Falcão de Barros. E ele trabalhou cada um dos solas, né, explicando por que a Igreja Católica não acredita neles até hoje, por que eles não concordam, né, na visão deles, por que a gente está errado. E aí, eu reparei que pelo menos dessa argumentação principal que ele veio apresentar como representante da Igreja Católica Romana, o único que realmente eles rejeitam é o sola escritura.
né? Todos os outros é assim, é mais ou menos, né? Eles sempre vão falar assim, não é que eles estão errados, mas é porque não é bem assim, né? Não é tão... Eles meio que vão dizer assim que a gente é muito a ferro e fogo nesse negócio de sola, né? Tipo, Cristo, tudo bem, mas Cristo mais alguma coisa, né? Fé, tudo bem, mas, né? Quer dizer, sempre tem uma... Que cheirinho de heresia. Cheirinho de... Como é que fala? Malabarismo? Mas assim, todos eles falam... Eu falo porque essa frase que você falou me soou muito Gálata, sabe? Eu sei o que você vai dizer, eu já tava esperando isso. Então, tipo assim, eles vão sempre falar, eles estão certos, mas tem um porém, uma coisa assim, isso aqui é o relativo e o absoluto e pá. Agora, o Sola Escritura parece assim que eles abominam, né? É uma parada que eles rejeitam totalmente. E justamente porque dentro da nossa análise concepção, eu pelo menos, e eu sei que né, muita gente vai concordar, vê que o que pega para eles no Sola Escritura é porque ela tira a autoridade do Papa. Né? Então, assim, isso entra muito no que a gente estava falando semana passada, que para eles parece que essa coisa da autoridade do Papa é o mais importante. Tem um peso muito grande, é muito central. Então, assim, como o Sola Escritura tira essa autoridade do Papa juntamente com né, o colegiado, eles veem isso como muito, muito nocivo, né? E assim, no caso não desse bispo, mas já vi outros representantes, né, padres católicos falando que chega a ser até herético, né? Então, assim, para eles é a parte em que eles realmente não eles rejeitam completamente essa questão de Sola Escritura. E aí, já entrando nos argumentos dele, o que esse bispo, e isso é o argumento principal que a gente vai ouvir de vários católicos, é dizer que não existe base bíblica pro Sola Escritura. E aí eles meio que jogam o nosso argumento contra a gente. Porque, assim, o Sola Escritura tem a ver com você ter o texto prova, é você usar a palavra como única fonte de regra de fé e prática. Como se isso fosse, assim, possível, né? Tipo assim, como se os católicos fossem aceitar caso tivesse uma base bíblica, né? Porque, assim, se tivesse lá um texto falando, apesar de ter, né? Mas eu falo assim, tivesse um texto bem específico, assim, sabe? Não. A Bíblia é a única regra de fé e pá. O Novo Testamento com esses e esses livros escritos por esses e esses autores e tal. Se tivesse até esse texto muito específico, é muito provável que eles iam questionar. Tá, mas e quem garante que este livro que está dizendo isso tem autoridade, né? Ou é inspirado, ou faz parte do cano. Né? Quem garante? Porque o grande lance é esse. Então, tipo assim, não dá pra você ter um texto específico que se auto-autentique, né? Embora a Bíblia, de certa forma, sim, né? Sim, igual eu falei no começo, tem o texto, tem a auto-autenticação, mas ela não é através de uma menção exata, sabe? Tipo assim, a Bíblia, né? NVI é a Bíblia certa, né? É o cânon sagrado. Não, o que a gente tem ali são menções a respeito do próprio texto, a respeito até mesmo do processo de escrita da Bíblia, do processo de produção do Novo Testamento por parte dos apóstolos. Você tem como fala, a própria fala dos apóstolos. Eu ia falar outro termo, eu esqueci, deu um branco. Enfim, você tem os próprios apóstolos reconhecendo o que eles estão escrevendo e o que tipo assim, o que está sendo divulgado entre as igrejas e dizendo que aquilo é a escritura de Deus. Então, assim, aqui eu já estou entrando na resposta, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que, tipo assim, você não vai ter esse texto. Você nunca vai ter. E se você tivesse, talvez ele também não serviria para nada. Ele não seria aceito da mesma maneira. Uma vez que a gente já tem a auto-autenticação dentro da palavra, uma vez que a gente já tem os textos que a gente vai apresentar daqui a pouco, as coisas que a gente vai falar, e ainda assim isso é relativizado. Eu concordo, porque assim, o próprio conceito de base bíblica para um católico é no mínimo assim, estranho, né? Confuso.
Pra não dizer assim, o que eu queria dizer mesmo é que eles meio que não vivem na realidade, mas assim, a gente não quer ser desrespeitoso. Então eu não vou dizer. Mas é estranho, porque assim, primeiro, eles têm. Por quê? Eles falam assim, tudo que a gente crê tem base bíblica. Mas ao mesmo tempo eles negam a necessidade de ter uma base bíblica, porque a Bíblia é uma das fontes, não a única. Então, tipo assim, dependendo do assunto, eles vão puxar ou mais para um lado ou mais para outro. Então já vê que já fica assim, uma base meio não tão estável. Eles têm livros que a gente não tem. Então tem coisas que eles vão dizer que tem base bíblica, mas tá em livros deuterocanônicos, que, né, os judeus não reconhecem como escritura inspirada. E a forma como eles interpretam os textos bíblicos, tipo assim, é um caso à parte, assim, chega a ser engraçado. Então, assim, é complicado você discutir base bíblica com um católico. Não todos, existem bons representantes exegetas, bons apologetas católicos, né, com quem dá pra você ter uma discussão séria, mas assim, infelizmente não é a maioria, né, então... Cara, eu lembrei de um debate que eu assisti uma vez, de um padre lá que foi debater na rádio lá, né, eu esqueci o nome da rádio lá, Musical FM, eu lembrei. A gente vê de vez em quando lá, o debate do César Cavalcante. Ah, né? Do César, eu não sabia o nome dele. Ele não é aquele debatedor que não é nem um pouco imparcial. Né? Então... Sempre 2 contra 1. Um. Mas sabe o que é interessante? Eu gosto dele, cara. Eu gosto do debate. Mas você passa pano pra ele porque você gosta dele. Não, mas ele é um cara mas ele é um bom teólogo. Não, ele é, mas ele é não é bom mediador, né? Não é, mas sabe o que é o legal? O debate é desse jeito. Esses dias eu tava vendo um debate dele, ele era o debatedor. Ah, não, aí sim. Contra um outro cara sobre pós e pré-tribulacionismo. E o mediador era pré-tribulacionista, que era contra ele. E aí, tipo assim, nos primeiros 10 minutos do debate, o mediador ficava assim, não, o César tem mais 20 segundos porque o outro interrompeu ele. Aí depois da metade pra lá, o outro abria a Bíblia também e falava assim, não, mas como é que você explica esse texto aqui? Então, tipo assim, qualquer um que senta lá naquela mesa... Não adianta. Entendeu? Não é ele, eu acho que é o programa, sabe? É anarquia pura ali, não tem regra. Eu acho isso maravilhoso. E aí, tipo assim, teve porque fica muito engraçado os debates. E aí teve um, cara, que era o César, era debatedor também, tinha outro cara mediano. Eu não lembro quem era, mas eu acho que é um daqueles do Veja por... Não. Veja Sol. Do Vejam Só. Eu ia falar Veja por outro ângulo. Aí o que rola? O padre, velho, ele ficou brabo demais. O debate é muito engraçado, porque, tipo assim, a gente fala justamente desse ponto que você tá colocando, sobre a maneira com que eles interpretam, né? E aí, assim, toda vez que ele vai pro Antigo Testamento, que é a área do César, porque o César é professor de hebraico, ele usa a Septuaginta. Ele não usa o hebraico de jeito nenhum. Ele nem sabe nada de hebraico, ele fala. Aí, tipo assim, aí ele vai interpretar como que é. Eles estão falando precisamente sobre a questão da virgindade de Maria. E aí, o que acontece? Ele vai falar sobre como que Jesus, como que, tipo assim, a palavra irmãos ali que aparece no português, ela não deve ser traduzida por irmãos, na verdade são parentes próximos, primos e tal. Ele vai dar essa explicação e aí o César vai e leva ele para o Antigo Testamento, ele vai tentar responder pela Septuaginta, só que aí o César torce pro hebraico e começa a falar sobre a mesma palavra que vai ser usada e tal. Enfim, e aí o trem pega fogo. Só que, tipo assim, o jeito que o padre e as coisas que ele fala, e o sarcasmo do César, assim, o debate fica muito engraçado. E aí o padre fala, mas eu não tô aqui com um computador cheio de recursos para poder te responder. O César pega o computador e dá ele, fala assim, não, então toma aí o computador. Aí, tipo assim, no finalzinho, ele fecha lendo um texto, tipo assim, ele fala lá umas coisas lá a respeito de Maria ser virgem, e aí o César pega as considerações finais dele, e fala assim, não, só queria ler esse texto aqui. E lê a passagem de Mateus que fala o seguinte, e Maria não se deitou com José até que o menino nascesse. Com isso eu encerro o debate. E aí, tipo assim, a fala dele era final. O padre, resposta. O padre, não, peraí, eu tenho que falar, não sei o quê. E começa aquela bagunça.
E é tipo assim, é meio desconexo isso aqui que eu tô contando, mas é só um pouco um passando dentro disso que você tá falando, da maneira com que eles enxergam o texto. Uhum. E tipo assim, e essas coisas, elas não vão ser problemáticas, igual, por que o César lê esse texto? Justamente porque o contexto corrobora com a argumentação do que o César estava construindo desde o início do debate, a respeito da virgindade de Maria, etc e tal. Ele vai apresentar esse texto assim para finalizar e fazer uma provocação de que tipo assim, pô, Mateus está deixando claro o que a gente está falando aqui. Maria permanece virgem até que Jesus nasça, ou seja, ela simplesmente se guarda até o período do nascimento de Jesus. Depois disso, não tem obrigação nenhuma, não houve nenhuma menção do anjo ou de Deus sobre Maria permanecer intacta. Enfim, a gente está entrando aqui no dogma da Imaculada Conceição. Aqui a gente pode fazer outro podcast. Mas, tipo assim, vamos lá, vamos fazer. A gente gosta mesmo de caçar confusão. Mas aí o que acontece? O grande lance é isso que você tá falando, a interpretação deles é muito doida, velho. Os caras... Eu tô falando desse debate pra talvez instigar quem tá ouvindo a ir procurar e assistir, porque é muito louco. Ele fala umas coisas, igual, sobre esse texto mesmo, sobre essa questão da Imaculada Conceição. Ele vai falar que Maria não podia se deitar com José porque ela era esposa do Espírito Santo. Meu Deus. Isso é uma loucura. Então, tipo assim... Nossa. Eu não sei... Sabe? Então eu acho que isso entra dentro do que você está falando, a respeito da forma com que eles enxergam o texto sagrado. Exatamente. Tem assim. Tem muitos. Como que eu posso dizer? Tem muitos teólogos católicos, tem apologetas mesmo, que vão fazer uma discussão. Eu não vou dizer assim nem séria, porque eu não estou dizendo que eles não são sérios. Mas assim, que estão minimamente preparados, porque assim, a impressão que eu tenho que algumas pessoas, né, igual a gente vai ver aqui alguns argumentos, que são coisas assim, tão nada a ver com o que está no texto e é feita uma interpretação assim, mais do que superficial, mas assim, meio que ingênua e até infantil, porque é uma coisa que, sabe, qualquer cristão que aprende o básico ali de leitura bíblica sabe, tipo, você pegar um texto fora do contexto, interpretar ele de uma forma assim, sei lá, eu sempre lembro daquele caso lá do homem que leu a Bíblia, pega a mulher e adultera, tipo, como assim, né? Sabe, é uma parada meio assim, mas não tô dizendo que são todos, tem sim gente claro. preparada pra que, né, só que assim, é ruim porque muitas vezes esses que estão preparados é os que vão pegar coisas, pro original e falar, não, até que significava um trem diferente, e faz ali um malabarismo, igual aquela história de não, essa palavra para irmão significa primo, sabe? Então, assim, fica complicado, mas exatamente. são os argumentos, assim, é difícil fazer o debate, mas quando você encontra uma pessoa um pouco mais preparada, dá para fazer, mas a maioria do que a gente vê é complicado. E isso que eu tô falando do podcast, da rádio aí, do debate, do jeito que ele interpreta lá e tal, que ficou até meio bagunçado aqui o jeito que eu contei, né? Que eu tentei resumir, não consegui, mas enfim. É igual, por exemplo, quando a gente tem esse embate protestante sobre a questão de Maria, etc e tal, e aí eles vão e falam assim, mas Ave Maria, cheia de graça, né? O Senhor é convosco. Isso é bíblico. Então, pera lá. O cântico, né, que ela fala que ela vai ser bendita entre as mulheres. Só porque tem uma parte da reza é o que o anjo fala num texto, a outra parte é o que Maria fala no cântico, ou o que Isabel fala para Maria, né? Só porque tem esses fragmentos aí espalhados no texto, significa que eu tenho que juntar eles e fazer uma oração para ela? Então, tipo assim, onde que está isso no texto, né? Onde que o texto diz que não? Então, o anjo definiu que Maria receberia adoração, sei lá. Ninguém adora Maria, eu falei errado, é veneração. Enfim, então, assim, você tem uma série de coisas que às vezes parece para mim, eu não sei se eu estou enganado, mas às vezes parece que a interpretação bíblica para se chegar na maneira com que eles enxergam certas coisas parece que foi feita a posteriori, em detrimento ao que eles já tinham como tradição, né? E o grande lance é esse, é que a argumentação principal contra o Sola Escritura também
é justamente que o texto sagrado é produto da tradição, é produto do que a Igreja Católica fez. Então a Igreja Católica, na realidade, ela produziu a Bíblia Sagrada, né? E nós temos uma dívida eterna com a Igreja Católica, porque ela é a produtora da Bíblia Sagrada, né? Então, tipo assim, é a forma com que eles enxergam a Bíblia desde o início de tudo. Eles olham para o texto sempre com esse olhar de, tipo assim, ele está comunicando ou refletindo algo que é a tradição que diz, né? Então, a tradição seria maior do que a própria Sagrada Escritura, né? Porque a tradição é que preservou a Escritura, né? A tradição é que produziu a Escritura. E é aí que vai vir essas coisas aí, né? Que os caras vão olhar para o texto e vão pensar isso. Sendo que você tem uma série de outros problemas e outras discussões em torno dessa questão de orar para Maria que vão muito além de simplesmente ter as frases que estão lá na reza escritas no livro sagrado, né? Então, tipo assim, não é só porque está lá escrito que quer dizer que a gente reza isso daí, quer dizer que a gente ora, quer dizer que Maria está lá no céu. Afinal, se você acha que Maria está no céu ou tem dúvida se ela está no céu ou não, ouça a nossa série, né, sobre morte e juízo. A gente tem lá 3 episódios falando sobre como que a pessoa está, onde que a pessoa está, o que acontece quando a pessoa morre. E aí você vai descobrir isso daí, vai descobrir inclusive que a gente entende que Maria está em lugar nenhum, que Maria está morta, enterrada em algum lugar, aguardando o retorno glorioso de Cristo Jesus, como nós também aguardaremos. Então, essas interpretações, elas geram uma série de problemas teológicos, uma série de confusões, e é igual eu falei, a impressão que dá é que a gente tem isso sendo feito a posteriori, a gente tem isso sendo feito simplesmente para justificar o comportamento que eles já têm em relação à tradição. E é assim que eles vão tratar a Escritura, e é essa justificativa que eles vão dar contra o Sola Escritura, inclusive. Exatamente. Essa questão da tradição para eles é extremamente importante. Principalmente porque eles usam o argumento de que a revelação, ela, né, igual você falou, se deu primeiro pela tradição oral, que foi mantida pela igreja. E aí eles vão dizer isso, né, que da mesma forma que os apóstolos zelavam pela autoridade da palavra, da verdade, que hoje os seus sucessores, aí a gente entra aí na questão da sucessão apostólica, eles continuam sendo responsáveis por isso. Então eles vão falar que eles têm a palavra escrita, têm a autoridade do Papa, que é o sucessor de Pedro, mas que todo o colegiado ali seria essa representação da sucessão apostólica que mantém viva essa tradição oral. Eu tenho muito problema com isso, porque assim, a tradição oral do jeito que ela era feita no Oriente Médio, pelos hebreus, por exemplo, é uma coisa assim que a igreja católica não chega nem perto. Não chega nem perto. Era uma época em que as coisas não eram escritas, era tudo decorado desde pequeno e é transmitido de geração em geração. Eles arrogar para si uma tradição oral, sabe? É aí que entra as coisas que pra mim não fazem sentido, quando eu digo que às vezes não vivem na realidade, porque, né? E aí vamos falar sobre essa questão de que eles mantêm a tradição, e por terem essa questão da sucessão apostólica, eles têm essa autoridade para poder manter talvez aí conhecimentos que não estão na Bíblia, que eles juntam com a Bíblia e juntam com a autoridade interpretativa do Papa junto com o colegiado, e mais o tal da fala do Papa ex cátedra, né? Que aí já seria um momento em que ele realmente fala pela graça e, portanto, de forma infalível. Então, assim, você vê que fica bem mais complicado você argumentar biblicamente com um grupo que não considera a Bíblia como a única regra de fé e prática, né? Porque, assim, sempre vão ter caminhos, argumentos, subterfúgios e desculpas para poder justificar tudo que eles fazem e que não existe base bíblica, né? E que quando tem essa base forçada mesmo, né? Capenga, parecendo igual você falou, que eles primeiro criaram o conceito e depois foram procurar na Bíblia onde se basear. E por isso que, sabe, existem uns textos assim, com argumentos meio bem sem pé nem cabeça. Talvez... É igual o texto de Apocalipse para poder justificar a ascensão de Maria, né? Assim, chega a doer na alma certas interpretações. Vocês estão percebendo o seguinte, basicamente aqui a Dominique tá trazendo o episódio, tá fazendo o podcast,
trazendo os argumentos, falando de forma séria e tal. E eu tô aqui só avacalhando. Só colocando uma série de coisas, falando de podcast, falando de rádio, de sei o quê, de vídeo do Instagram. Então, assim, mas, cara, tem uma série de novos episódios que a gente pode fazer a partir dessas zoeiras minhas aqui. Então vamos que vai dar certo. Você tem que anotar esses negócios, porque na hora que a gente vai gravar, a gente fica ali uma semana pra escolher um tema, não escolhe, não grava, aí passa um mês, aí a gente esquece. Bota no papel isso aí, ó, pra não esquecer, já põe aí. Com certeza. E assim, entrando nessa vibe, né, a maneira com que eles olham para a escritura, né, um dos argumentos que a gente elencou aqui nesse vai e vem nosso aqui das falas e das zoeiras, foi esse ponto de que a revelação ela se deu pela tradição oral, né, igual você está falando aí. Tipo assim, que a tradição oral é que vai produzir a escritura, que vai manter a escritura e vai tornar a escritura produto, então, da Igreja Católica. Na realidade, o que a gente tem é que a Igreja Católica como instituição, a ICAR, né, a Igreja Romana, ela é tardia em relação à produção da escritura, em relação, não à produção, mas em relação à confirmação daquilo que já tinha sido produzido. Porque, na realidade, a escritura ela vai ser produzida no período primitivo da igreja pelos próprios apóstolos, né, pelos primeiros cristãos, e o que a gente vai ter são confirmações dessa escritura ao longo dos primeiros séculos, né, segundo, terceiro século. Então, assim, aquela instituição, Igreja Católica, Apostólica Romana, ela é posterior a essa confirmação. Mas o que eles pensam, né? Eles entendem que, na realidade, eles existem desde o período primitivo, que é aquela igreja primitiva narrada ali nos livros sagrados, narrada ali em Atos, é a ICAR, né? É a Igreja Católica Romana, que foi fundada ali por Jesus em Mateus 16. No último episódio eu falei errado a passagem. E por isso, então, é que eles vão dizer que essas confirmações e tudo mais, elas foram produzidas, né? Elas foram feitas pela ICAR, pela Igreja Romana. E assim, ainda que fosse, a gente não pode dizer que as confirmações que são donas ou produtoras da Escritura Sagrada, quando na realidade a Escritura Sagrada ela é produzida pelo próprio Deus, através da inspiração divina pelos seus apóstolos, né? Então, assim, a gente já pode entrar nessa argumentação, né, Dom? A gente pode começar a responder isso daí a partir de alguns pontos básicos, a partir inclusive de alguns textos que a gente pode apresentar, não é isso mesmo? Inclusive eu até achei assim bom, né, dessa argumentação, essa parte específica, né, do bispo Dom José Francisco, porque ele fala sobre esses entendimentos que eles têm em relação à tradição, ao Papa e tudo mais, mas ele não deixa de apresentar textos bíblicos para poder argumentar em cima do que ele está falando. Então, de alguma forma, ele trabalha com texto prova, né? Então, assim, a gente pelo menos tem uma base de discussão, né? Que se a nossa discussão é toda pautada na palavra, pelo menos dessa forma a gente consegue contra-argumentar, entender como eles estão interpretando a Bíblia e como que a gente vai responder a isso, né? E aí, no caso, primeiro, em relação ao sola scriptura, eles trabalham basicamente nisso, né? Que é uma tradição oral, que é mantida pela igreja, que ela não é a única fonte de regra por conta disso, né? Junto à questão da sucessão apostólica, a autoridade do Papa, e de que a gente não tem uma base bíblica. Mas ainda assim ele apresenta um texto bíblico que ele vai dizer, só que assim, eu não sei se eu anotei certo, porque tá aqui 2 Pedro 2,20 e eu não estou encontrando. Vê se você acha aí, Nicolas. Não seria 1,20, né? Pode ser. 2 Pedro 1,20 que diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. E aí, eles entendem que esse texto está dizendo isso, que a Escritura ela não provém de uma interpretação pessoal no caso individual. Ou seja, não é o indivíduo que interpreta a Bíblia, né? Não é a pessoa, o indivíduo, né? Pensando no cristão comum. Aí lembra que na Igreja Católica
desde a Idade Média já tinha bem fixo isso, essa questão de que existe uma divisão de classe, uma diferença entre clero e leigo, né? Então, assim, tem essa diferença. E aí, no caso, eu penso que eles entendam esse indivíduo, essa pessoa, como o leigo, né? Então, ele está querendo dizer que o texto está dizendo que a Escritura não provém de uma interpretação individual do cristão comum, do cristão leigo. Ou seja, ela deve ter uma autoridade constituída para isso. Alguém de cima, alguém que vai dar uma interpretação não pessoal, mas autoritativa, constitucional, que no caso para eles é o Papa juntamente com o magistério, né? Então, assim, para eles essa é a comprovação bíblica, né, usando contra nós o solo escritura para dizer que o solo escritura não está errado, né, que ele não tem base bíblica e que ele está errado. A questão agora que fica é como responder esse texto, essa interpretação está correta? E além disso, existe base bíblica? O Nicolas já falou que tem, agora eu quero ver se tem mesmo ou não. E aí, Nicolas? A gente tem pelo menos 2 textos ali que vão nos mostrar a base bíblica para isso daí, para esse entendimento. A gente tem, por exemplo, 2 Timóteo 3,16, né, que vai dizer, aquele famoso texto que fala que toda escritura é inspirada por Deus, né, ela é suficiente, né. A gente tem Atos 17:11, que inclusive é um texto muito interessante, porque veja bem, o que você tem ali não é o Papa, não é os padres, né, a patrística, os maiores teólogos do mundo. Você não tem nenhuma personalidade cristã do mundo contemporâneo ou do passado da igreja pós-apostólica. O que você tem ali são apóstolos. É o próprio apóstolo Paulo, né? O próprio, nada mais, nada menos só o Paulo. Que o apóstolo Paulo. E aí você tem os bereanos, né, que estão analisando aquilo que Paulo está falando, aquilo que Paulo está escrevendo, a partir da Escritura, para saber se aquilo que ele está falando é de Deus ou não. Ou seja, o que valia mais, a palavra dele como apóstolo, né, como apóstolo, ou a Escritura Sagrada? Sendo que sim, a palavra dele como apóstolo, aquilo que ele estava escrevendo e produzindo, era a Escritura Sagrada. E Pedro vai dizer isso na sua carta, né, que aquilo que Paulo escreve é a Escritura. Que Paulo quer, Paulo inclusive vai dizer nas suas cartas também às igrejas que ele escreve, que eles deveriam tratar aqueles escritos como a maneira que eles tratam a própria Escritura Sagrada. Receber aqueles textos e tratar eles daquela forma. E as igrejas trocavam aquelas cartas entre si, as cartas eram vistas dessa forma, eram tratadas dessa forma, e é justamente por isso que as igrejas vão preservar aquelas cartas não vão se perder, elas vão ser copiadas, inclusive vai ser, né, como a gente tem na crítica textual, o documento mais copiado da história, né, o mais bem preservado. Por que será? Justamente porque a igreja, desde o início, entendeu que aquilo que estava sendo escrito era a palavra de Deus. Mas veja, os bereanos, eles, antes de entender isso, antes de entender quem era o apóstolo Paulo, primeiro eles julgaram o apóstolo Paulo e aquilo que ele estava dizendo, não pela tradição, não pelo judaísmo, não pelo, não pela religião ou por alguma coisa que eles tinham ali como base de fé, mas pela Escritura, pelo aquilo que estava escrito, né, pela própria e pelo que se entendia como palavra de Deus. Exatamente. E tem vários outros textos importantes, né, que vão apresentar a palavra como distinta, né, a importância de você, igual Colossenses 1:25, tem a orientação de Paulo sobre a importância de apresentar fielmente, ou seja, plenamente a palavra de Deus, com fidelidade, ou seja, nem mais nem menos do que o que está escrito e é para ser apresentado. Né, 2 Coríntios 4, verso 2, né, vai falar também sobre não torcer a palavra, né? Ou seja, a gente precisa ter responsabilidade com a forma como a gente lida com o texto, né? E eu até tinha notado aqui esse texto que você falou, Nicolas, que é de 2 Pedro 3, acho que 15 e 16, né, que vai falar justamente isso, em que Pedro vai dizer, se referindo aos escritos, às cartas de Paulo, ele fala as cartas de Paulo e as demais escrituras, ou seja, ele inclui o que Paulo escreveu com aquilo que já tinha sido escrito e apresenta a importância, né, disso ser propagado pela igreja. Ou seja, a gente vê
desde esse texto, né, igual de 2 Timóteo 3,16, que talvez seja o principal, né, que fala que toda a escritura é inspirada por Deus, e é suficiente, né, para nosso ensino, a nossa correção, a nossa orientação. E essa ideia de suficiência quer dizer, você não precisa de mais nada. E isso me parece assim, até um pouco óbvio, porque quando você diz que acredita, e aí é uma questão até de lógica, que eu acho que é o que Lutero pensou, né? A partir do momento que você acredita e afirma que essa escritura que a gente tem na mão, que esses livros, esse compilado de livros que foi reconhecido pela igreja como inspirado por Deus e que, portanto, é a palavra de Deus, é uma questão de lógica que não vai ter nada acima, nenhuma palavra acima do que foi escrito. Não vai ter nada que tenha mais autoridade do que a palavra de Deus. Porque, do contrário, não seria a palavra de Deus. A gente estaria colocando, né, outras coisas acima disso. Então, é uma questão de lógica, né? É um conceito que ele vem como uma consequência lógica de você afirmar que isso é a palavra de Deus. Simples assim. Então é algo que, se é um grupo, uma pessoa que fala assim, não, eu não acredito que isso aqui foi inspirado. Existem grupos cristãos que, né, vão achar que a Bíblia não é infalível, né, que ela não é a palavra de Deus. Então aí é já outra conversa, mas a partir do momento que você diz, não, isso é a palavra de Deus inspirada, é uma questão de lógica. Então, é um conceito que você entende. E aí você vai falar assim, mas a Bíblia não fala isso explicitamente. É uma questão de consequência da fé em si, na inspiração da palavra, e também o entendimento de como que os apóstolos tratavam a Bíblia, né? E não só os apóstolos, mas assim, os judeus, Jesus, né? Todas as recomendações que ele dá em relação à palavra, está sempre se baseando na palavra, né? Todo momento até discutindo com o diabo, ele sempre diz, né? Assim diz o Senhor, lá está escrito. Ou seja, o próprio Cristo vai usar a Bíblia como base para afirmar as coisas que ele afirma, né? Então, assim, o tempo todo, né? O tempo todo. O ministério dele todo é baseado em cumprir aquilo que estava escrito, né? Mateus vai evidenciar o ministério de Jesus dessa forma. Ele é o cumpridor das profecias do Antigo Testamento. Isso por quê? Porque Mateus entendia que aquela comunidade para a qual ele estava escrevendo, ela ainda não tinha o Novo Testamento. Ela tinha como base o quê? O Antigo Testamento, as profecias. Então Mateus não está só falando assim, gente, sabe aquele cara que a gente anunciou? A gente falou, então é verdade. Pronto. Não, esse cara aí, tudo que a gente falou está baseado na Escritura. Então tudo que a gente está falando também é Escritura, porque ela está baseada na Escritura. O Novo Testamento é Novo Testamento porque ele está baseado no Antigo. Tipo assim, né? Isso é um dos argumentos. Então, a gente tem aqui um livro que é auto-autenticado, igual a gente estava falando lá no começo. A gente tem um livro que ele próprio se autentica, o Novo Testamento se confirma a partir do que está sendo proferido no Antigo Testamento. Os autores do Novo Testamento se reconhecem como autores, sabem que estão escrevendo palavras que são de Deus. O apóstolo Paulo vai falar categoricamente isso, Pedro vai falar categoricamente isso, como a gente viu, e a igreja vai receber dessa forma. Então a gente compreende que aquilo ali, o que está sendo produzido é palavra de Deus, e a própria palavra é quem vai dizer isso. Logo a gente tem não só a confirmação do argumento de que isso daqui é palavra de Deus, e por uma questão de lógica, como você disse, isso encerra o debate, mas a gente tem também uma questão de que o que acontece na história não é produção da Escritura. O que acontece na história não é construção do Novo Testamento. O que acontece na história é uma mera confirmação sobre aquilo que a igreja já utilizava e já compreendia como Novo Testamento, sobre aquilo que a igreja já utilizava e já compreendia como Palavra de Deus. E é muito importante entender isso pela questão de que eles sabiam que eles estavam escrevendo a Escritura. A igreja da época recebia isso como palavra, e por isso a igreja primitiva, que enfim, não era a ICAR, gente, não era ainda, né? Então, assim, eles reconheciam como palavra, recebiam como palavra, e por isso que isso foi preservado também, assim como as demais escrituras, né?
Entendeu-se a importância da preservação do que estava sendo registrado. E é importante dizer isso porque igual você falou sobre a questão da tradição oral, não tem essa coisa, isso não existe, né? Isso não existe. Se nem mesmo os judeus que tinham isso na cultura, gente, cultura oriental da tradição oral, não tem isso mais, imagine aqui o Ocidente, né? A forma como a igreja se desenvolveu. Então, assim, o que a gente tem do ensino dos apóstolos, da tradição apostólica, é o que está registrado na palavra. E isso é o que a gente tem. Então, a gente tem a tradição dos apóstolos? Tem. Aonde que ela está? Está registrada na palavra. E essa é a confiável, porque ela está registrada. O resto, né, sei lá o que aconteceu. Principalmente quando você vê um monte de contradições, você já vê que não é tão confiável assim, né? E outra coisa importante em relação à tradição é você pensar, e aí o Nicolas talvez vai saber falar melhor, mas é você saber que a patrística, né, que é usada como uma referência da questão da tradição, eles também tinham essa prática de ter o texto prova, de não sair fazendo afirmações baseado numa coisa que eles ouviram e tal, mas era de se voltar para o que estava escrito, para os textos dos apóstolos e citar o que estava escrito. Então eles traziam sim os seus ensinamentos e interpretações, mas sempre com essa prática do texto prova. Então você vê que essa ideia de que a Bíblia é a referência, a nossa regra de fé, isso foi resgatado, né? Isso não foi inventado por Lutero ou pelos reformadores. E eu volto a insistir nessa tecla, é por isso que a gente chama de reforma. É para voltar à forma original, à forma como era para ter sido desde o início. Isso não é um ataque direto à instituição, né? Lutero não faz isso como ataque direto à instituição, nem à pessoa do Papa, né? No sentido de que, tipo assim, não, Lutero queria desmoralizar o Papa ou desautorizar o Papa, né? Não, claro que não. O que a gente vê no Sola Scriptura é simplesmente uma defesa de que a Escritura está acima de todas as coisas, de que a Escritura é única e suficiente em relação à palavra e à autoridade da igreja, né? E o Sola Scriptura ele vai produzir o quê? Um retorno para as Escrituras, ele vai fazer com que a igreja se volte para a Escritura e pare de considerar outras fontes de autoridade semelhantes à Escritura e não, como fala, mediadas pela Escritura, né? E não policiadas pela Escritura, que é o que deveria ser, né? Toda autoridade deve ser julgada pela Escritura Sagrada. Assim como a gente vai ver os próprios apóstolos sendo julgados, né, pela própria Escritura. E assim como vai ver também os apóstolos, né, o próprio apóstolo Paulo falando sobre isso, falando sobre a palavra profética, falando sobre aquilo que era ministrado, sobre aquilo que era pregado e como que isso deveria ser julgado pela palavra. Então, como que nós julgamos aquilo que está sendo dito pelo Papa? Como que nós julgamos aquilo que está sendo dito pelos santos padres? Como que nós julgamos aquilo que está sendo dito pelo magistério, pela tradição, ou por qualquer pregador católico, protestante, ortodoxo? É pela palavra, é pela Sagrada Escritura, é sola Escritura. É a única fonte de autoridade e a regra máxima de fé. Então é isso que o sola Escritura vem ensinar. Exatamente. E agora a gente precisa fazer aquilo que a gente, né, ganhou a liberdade para fazer, que é aplicar o sola Escritura, né? Fazer como os bereanos, porque o bispo falou que em 2 Pedro 1, 20, diz que o indivíduo não pode interpretar a Bíblia por conta própria. E aí a gente precisa ir lá pro texto e fazer igual os bereanos, conferir se o texto realmente está dizendo isso que o padre está falando. Gente. E aqui a gente vai ver um pouquinho de como que pelo menos da maioria, que eu tive contato. Então essa é puramente uma experiência pessoal. De como que um católico interpreta a Bíblia, né? Porque aqui a gente já começa vendo que é um texto isolado. Porque é um texto simples de se entender se você simplesmente ler o próximo versículo. Quer ler aí, Nicolas, o 21? O 20, né? Detalhe, lê todos. Eu vou ler na NVT que já vai atrapalhar um pouco essa argumentação. Ela vai dizer o seguinte, né? A não ser que a gente fizer igual o Paulo Cogos, né? Que fala assim, não, essa Bíblia aí eu não leio, não. Essa eu não gosto. Mas vamos lá.
No 20 está escrito assim: acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta. Aí vem o 21. Nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Aí você quebrou as pernas, porque essa própria tradução do 20 já... Já arregaçou, é isso que eu tô falando. Porque na NVI, e eu tô com sério problema com a NVI esses dias, mas enfim... Fala, eu acho que é até bem próximo da versão que o bispo usou. Antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. E aí ele vai entender a interpretação o quê? A interpretação do que foi escrito. Ele tá fazendo o quê? Ó, tem a profecia lá que já tá escrita, então ela não pode ser interpretada pessoalmente. Mas a NVT ela vai mostrar que o grego não tá dizendo isso. Na verdade, o que o grego tá dizendo é o seguinte, ó, o que está sendo escrito não vem de interpretação pessoal pelos profetas, ou seja, o indivíduo que está produzindo a escritura, o apóstolo, o profeta, né, o autor bíblico, ele não está escrevendo da cabeça dele. Ele não está escrevendo aquilo que ele está olhando para o mundo afora como um mero autor, né, um mero escritor, um poeta grego, ou o que seja que tem ali né, contemporâneo daquela época. Ele não está fazendo esse processo. É isso que Pedro está falando. Pedro está dizendo o seguinte, ó, o autor bíblico, a escritura que está sendo escrita aqui, isso que vocês têm na mão de vocês, isso que eu estou escrevendo, isso provém de Deus. Isso vem de iniciativa divina, através da inspiração do Espírito Santo. E por que ele está falando isso? Porque o contexto tem a ver com isso, né? Ele vem desde lá do 16, ó, nós não inventamos histórias enganosas, como quando lhes falamos da poderosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos com os nossos próprios olhos seu esplendor majestoso, quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus, o Pai. A voz da glória suprema de Deus lhes disse, este é o meu Filho amado em quem me dá grande glória. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Então ele está falando do relato pessoal deles e está registrando isso daqui como escritura. E aí ele fala, além disso, temos a mensagem dos profetas que proclamaram que é digna de toda confiança. Então ele volta de novo a confiança para aquilo que está escrito. Então ele fala assim, ó, nós vimos, nós testemunhamos. Vocês estão lendo aqui um testemunho, né, de nós, que somos apóstolos, né, de que Jesus é Deus, de que ele recebeu a glória do Pai, né, de que ele foi exaltado. Mas, além disso, ainda tem as escrituras do Antigo Testamento, ainda tem a palavra profética que é de confiança, que atesta isso que nós estamos falando. E ele diz, ó, prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina o lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, aí ele entra, saibam que nenhuma profecia nas escrituras surgiu de entendimento do próprio profeta, mas nem de iniciativa humana, mas esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo. Então, qual é o contexto do que Pedro está falando, né? Isso é muito importante, mesmo que você lê na NVI, mesmo que você lê na ARA, mesmo que você lê na Bíblia Católica, na versão Ave Maria lá, na Bíblia de Jerusalém, mesmo que você lê em qualquer uma dessas Bíblias, o contexto ele vai demonstrar que Pedro está o quê? Confirmando que a Escritura Sagrada é confiável, confirmando que a Escritura Sagrada é a palavra de Deus e que aquilo que eles estão falando é a palavra de Deus e que tudo isso não provém do entendimento humano, mas sim do entendimento divino, não provém da iniciativa humana, né? Da autoria humana, da sua própria mente, mas sim da inspiração divina. Então, esse texto está falando a respeito de interpretação da Escritura? Não. O texto não está falando disso. Não é o assunto do texto. Não, Pode falar. Tipo assim, quando a gente olha o contexto todo, desde o 16 até o 21, e a forma como ele termina, você vê que, na verdade, esse texto está... ao contrário, ele está corroborando, ele está confirmando o fato de que as escrituras, embora tenham sido feitas por homens, elas foram feitas não por iniciativa humana, mas inspiradas pelo Espírito Santo. E por isso elas são confiáveis, e por isso elas são a palavra de Deus. E como palavra de Deus, é importante que elas sejam o nosso farol. Então, assim, esse texto é um que deveria estar na lista dos textos que dão base para o Sola Escritura. E não contra ele. É absurdo isso. Então, assim, você vê que... E a gente, assim...
A gente não precisa ir pro grego, a gente não precisa chamar o pastor, o exegeta, o vailate pra poder vir aqui e explicar. É só ler o que tá escrito, entendeu? Então, assim, é uma coisa que é tão óbvia e a gente entende, assim, até por uma questão lógica. Então, esse texto, assim, não diz, ele diz exatamente o contrário. Então, não acho que há nenhuma dúvida, nenhum questionamento em relação à autoridade da palavra de Deus. Para nós cristãos, ela é o nosso guia, o nosso farol, e não faz sentido que nada além dela tenha mais autoridade do que ela. Então, Domi, considerações finais aí pro nosso episódio. A gente começou esse episódio assim, meio que com... Vamos revelar aqui os bastidores, não conta, Nico. Não conta não? Ou conta? O que você acha? Não, a gente começou com a intenção de falar dos 5 solas, mas a gente se empolgou aqui. Eu falei um monte de abobrinha, enfim. Mas a gente esqueceu que era para 5, a gente falou só de 1. Estamos há quase 1h10 gravando aqui já, mas tá tudo bem, tá tudo certo, né? Vai dar certo. E aí a gente decidiu então agora fazer uma série, né? A gente vai fazer aí pelo menos aí parte 1, parte 2, parte 3, né? 3 episódios aí a respeito da argumentação católica contra os 5 solas e a resposta que a gente pode dar a isso, né? E como que a gente enxerga esse assunto aí, a partir da escritura, né? Então vamos lá, né? Considerações finais a respeito de sola escritura, tem alguma coisa a dizer, Dom? Não, eu acho que é só isso mesmo. Eu acho que é muito importante a gente entender a importância dessa revelação, a importância da obra do Espírito Santo na preservação desse livro, de como que ela foi redigida, de como que ela foi transmitida e, sobretudo, preservada. E não menosprezar isso, né? Não é simplesmente a vontade humana, um favor da Igreja Católica para os outros cristãos, mas é a obra do Espírito Santo para manter e espalhar a revelação de Deus para nós, para ser o nosso guia, o nosso farol, a lâmpada para os nossos pés e aquilo que nos dá acesso ao conhecimento que liberta, que salva, da obra de Cristo na cruz por nós. Então, assim, a gente não pode negligenciar a autoridade da palavra de Deus. Pelo contrário, ela precisa ser esse nosso guia, o nosso farol, porque a gente precisa, né? Nós somos falhos, pecadores, e se não fosse pela graça de Deus, realmente estaria todo mundo perdido. Então, assim, glória a Deus por isso, né? Que a gente não venha perder isso de vista, não. Amém, glória a Deus, pô. Melhor forma de finalizar aí. Então, pô, chegamos aqui ao final desse episódio, né? Então, fica aí para os próximos episódios, aguarde aí ansiosamente que a gente vai ter uma continuação dessa conversa. E a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe você. E é isso aí, falou! Falou!